Você sabe o que é sobremesa? No ano de 2008, eu tive o prazer de ser convidado por uma igreja do estado de São Paulo para que eu viesse a interpretar um pastor que estava vindo de um país da África. Naquele ano, o país desse pastor estava na lista do site da ONU como o país mais pobre do mundo. Um país com um elevado número de pessoas portadores do vírus HIV. E a expectativa de vida para as mulheres na época era de 39 anos e para os homens era de 40 anos. E isso fazia com que muitas famílias viessem a ser destruídas no sentido de que a mãe morria, o pai morria e os filhos ficavam órfãos, ou de pai ou de mãe, ou sem pai e sem mãe. E um pastor, embora sem recursos financeiros, tomou sobre si a responsabilidade de tomar conta de vários desses órfãos. Na época ele estava cuidando de 6.000 órfãos. E uma igreja do estado de São Paulo estava fazendo um trabalho muito bonito para arrecadar fundos e meios e recursos para que eles pudessem cavar e fazer poços naquele país para que eles tivessem acesso à água potável e que eles também tivessem acesso ao mínimo em termos de comida e também em termos de vestuário. Eu fui então para aquela igreja interpretar aquele pastor e tive a oportunidade na época de levar esse mesmo pastor para ministrar na igreja em que eu cresci, em Itapecerica da Serra, e também na igreja que na época eu pastoreava no Brasil, no Jardim Esther, também no estado de São Paulo. Mas o ponto que eu quero dizer é que em um determinado momento, em um determinado culto, quando eu estava interpretando aquele pastor, após o culto, nós fomos convidados, como é de praxe, de costume na maioria das igrejas, para que nós viéssemos jantar juntos após o culto. Os responsáveis, os pastores hospedeiros e os líderes responsáveis por trazer esse pastor africano para o Brasil, eles nos levaram a uma padaria com uma comida muito boa. E nós ali jantamos, enquanto jantávamos, conversávamos, nos confraternizávamos, conhecíamos mais uns aos outros, os ministérios uns dos outros. E naturalmente, após nós terminarmos o nosso jantar, um dos pastores ou um dos líderes encarregado de nos levar até aquela padaria, ele fez a seguinte pergunta. Ele veio até mim e falou: Wellington, pergunte para o pastor se ele gostaria de comer alguma sobremesa, porque está ficando tarde, todos nós temos os nossos compromissos amanhã. Então, caso todo mundo queira alguma sobremesa, vamos pedir a sobremesa para que depois nós possamos pedir a conta e possamos ir para as nossas casas. Naturalmente, ele falou aquilo comigo porque eu deveria fazer a pergunta em inglês para o pastor africano. E quando eu fiz a pergunta para o pastor africano, eu fiquei muito surpreso, porque ele olhou bem para mim, nos meus olhos, e me perguntou: mas o que é sobremesa? E aquilo naquele momento me trouxe uma certa estranheza. Eu fui pego de surpresa, nunca alguém tinha me perguntado o que é sobremesa. E então, no momento eu não conseguia raciocinar, mas naturalmente para alguém que vem de um país em que as pessoas comem às vezes 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e que há verdadeiramente uma escassez de comida, esse tipo de vocabulário não faz parte do cotidiano daquelas pessoas. E então eu procurei explicar para ele da melhor maneira o que eu entendia ser sobremesa. E depois que eu terminei, ele olhou para mim e disse: deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo que depois que a gente come de novo? É isso? Eu disse: é isso mesmo. Sobremesa é comer algo depois que você já comeu. Então ele olhou para mim com uma voz um pouco mais baixa, uma vez que nós estávamos sentados todos perto, e ele disse: Wellington, eu quero que você me entenda, mas eu não gostaria de pedir sobremesa. E o motivo pelo qual eu não quero pedir sobremesa é porque eu não tenho certeza se os meus filhos, e filhos aqui
ele estava fazendo uma referência àqueles aproximadamente 6.000 órfãos que estavam debaixo da sua responsabilidade e cuidado. Eles comem em média 2 vezes por semana, e eu nem tenho certeza se nessa semana eles já comeram 2 vezes. E enquanto eu não sei se eles comeram 2 vezes na semana, eu vou comer 2 vezes em um único dia, eu não me sinto bem com essa situação, e por esse motivo eu peço que você entenda, mas eu não quero comer sobremesa. Claro, você não precisa explicar isso a esses pastores, eu estou apenas te dizendo isso, o motivo pelo qual eu não quero e eu não aceito a sobremesa. E aquilo naturalmente me pegou totalmente de surpresa, eu não estava esperando aquele tipo de resposta e o meu semblante começou a mudar, aquilo me afetou profundamente, porque nós comemos e nos alimentamos e muitas vezes nem nos damos conta de que várias pessoas, amigos, irmãos nossos, irmãos de fé, estão em outros lugares do mundo e coisas tão simples como comer algo, beber algo, por vezes até mesmo os cristãos esquecem de agradecer a Deus e se esquecem de que isso é uma dádiva dos céus. E quando os irmãos notaram que o meu semblante havia mudado, eles perguntaram para mim: Wellington, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? E eu naturalmente deveria, a pedido do pastor africano, não mencionar o que aconteceu, mas eu não pensei em nada na época, não sabia o que responder, não sabia como agir, e eu acabei compartilhando o motivo pelo qual o meu semblante havia mudado. E isso mudou o meu conceito, mudou a minha vida de várias maneiras. Todas as vezes que eu estou em um restaurante, com amigos, todas as vezes que eu estou com a igreja, ou todas as vezes que eu estou comendo, principalmente em momentos em restaurantes em que as pessoas perguntam: vocês vão querer algum tipo de sobremesa? É impossível eu não lembrar da experiência que eu tive com esse meu irmão em Cristo da África. Portanto, essa reflexão embasada em uma experiência que Deus me deu, nos leva a refletir acerca de alguns presentes, de algumas dádivas que nós recebemos de Deus, como o fato de podermos nos alimentar diariamente, como algo maravilhoso e que por vezes nós não valorizamos. Portanto, você sabe o que é sobremesa? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.